Como perder o medo de liderar. Eu sou Alexandre Fortes e eu tenho 49 anos. Eu tenho uma jornada ao longo de muitos anos que eu atuei como gerente, como diretor, e desde 2005 para cá eu criei a minha empresa e eu trabalho como coach e faço treinamentos. Mas quando eu tinha 26 anos, o meu chefe na época me chamou e colocou sobre a mesa um desafio. Ele me perguntou: Alexandre, você quer assumir essa gerência? E era uma gerência corporativa, era um negócio grande, e eu confesso que deu um frio na barriga e eu fiquei pensando: será que é para mim? Será que eu estou pronto? Eu ainda não tinha concluído a minha faculdade, estava nos últimos anos, então eu estava assim, com uma insegurança imensa de assumir um desafio, de assumir uma responsabilidade. O fato é que eu aceitei. E nos primeiros meses, eu não esqueço que foi muito difícil, porque eu tinha que coordenar uma reunião, e essa reunião, por exemplo, tinham pessoas que tinham muita experiência, tinham pessoas mais velhas que eu tinha 26 anos. Aonde que eu consegui minimizar os meus problemas? Primeiro foi encarando os fatos. Então assim, você tem que fazer alguma coisa, vai lá e faz. E se você quer assumir o papel de líder ou de gestor de pessoas, o melhor jeito é você ir lá e dar a cara a tapa. Só que não faz de uma maneira solta. O que eu fiz e que eu quero compartilhar com você, que talvez tenha sido o meu grande ponto-chave. Primeira coisa que eu fiz, eu elegi um mentor. Na empresa que eu trabalhava, era uma empresa grande e tinha muitos gerentes experientes. Então eu me aproximei de um gestor e que de certa forma observava ele, fazia algumas perguntas, pedia dicas objetivamente para ele. Esse foi um primeiro ponto. Isso me ajudou muito, porque muitas vezes eu não tinha certeza do que fazer. E eu chegava lá na sala do meu colega, que era um gerente experiente, e eu compartilhava com ele uma situação, perguntava para ele o que ele achava, qual era a opinião, e ele, com a maior das boas vontades, às vezes sem se dar conta, ele me dava o caminho das pedras. Então essa é a primeira dica, certo? Encontra um mentor, encontra alguém aí na sua empresa. Se você não tem alguém na sua empresa, encontra alguém que você conhece no teu círculo de amizades, ou alguém que você já trabalhou um dia, se aproxima, observa, certo? Então pegue um modelo. E o segundo ponto, na minha opinião, é mais forte ainda, porque eu comecei a me conectar com vários outros mentores, que eram os autores dos livros que eu comecei a ler, a comprar, a investir o meu tempo para entender como funcionavam as questões estratégicas do negócio. Eu lembro que foi ali naquela época que eu me interessei muito por planejamento estratégico, porque na minha gerência era onde a gente centralizava todo o plano estratégico da empresa. E eu tinha que fazer todo um processo de coordenação entre todas as áreas, com desdobramento de metas, com entendimento das diretrizes, uma conexão com os valores, com a missão da empresa, com a visão de futuro. Então eu precisei ler a respeito. E obviamente logo em seguida, à medida que eu fui me firmando nessa posição de gerência, eu não hesitei. Logo que eu terminei a faculdade, em seguida eu engrenei lá na minha pós-graduação. Fiz uma pós-graduação na FGV, um MBA, e também foi outro ponto fundamental. Por quê? Porque se eu não estou conectado, não estou atualizado, não tenho os meus mentores, eu não tenho os meus livros e eu não tenho os meus professores lá na FGV, o que acontece comigo? Provavelmente não daria certo como gestor. Então se você está nessa situação agora, poxa, foi promovido agora, o que eu faço? Então aqui tem duas dicas que você pode fazer imediatamente. A primeira delas, encontra um mentor. Pode ser alguém que você conheça, como eu já falei, tá certo? Segunda delas, é encontrar um mentor que talvez você não conheça, que são os autores dos livros. Então investe seu tempo, investe às vezes até mesmo seu dinheiro. Aliás, a propósito, hoje eu comprei 2 livros. Ainda não comecei a ler, mas eu ouvi uma recomendação de um amigo que ele falou que tinham 2 livros que ele já tinha lido e eu comprei 2 livros. Provavelmente vai para a minha estante, para a minha sequência de leituras. Você precisa cada vez dedicar tempo à leitura.
Hoje em dia a gente tem YouTube, a gente tem blogs, a gente tem muita coisa que pode agregar valor ao seu processo de desenvolvimento. Então não perde tempo, foca naquilo que você sabe que é necessário, que são as suas competências. É o que você consegue melhorar da sua versão atual. Ou seja, eu preciso falar melhor, me comunicar melhor. Treina isso, leia a respeito, observa as pessoas, pratica. Ah, mas eu preciso entender um pouquinho mais de estratégia. Treina isso, leia a respeito, fala com as pessoas. Se você acredita que eu ajudei você a pensar e a refletir e já ter um norte, um direcionamento, imagina quantas pessoas também precisam desse direcionamento. E uma das formas para você ajudar essas pessoas, que às vezes a gente não sabe nem quem é que precisa, né, desse direcionamento, é um jeito de você dar um positivo nesse vídeo aqui. E assine esse canal, porque você vai ter outras dicas e outros insights que eu quero trazer para você ao longo dos próximos tempos. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Um abraço!